Vamos trabalhar mais um pouquinho? Que matéria importante! Está gostando da matéria? Está aprendendo? Precisa aprender para evangelizar outras pessoas. Está vendo a importância do ensino da palavra de Deus? De repente você está servindo a Deus há um bom tempo, anda com a Bíblia, vai para a igreja com a Bíblia, ouve o pastor falar, mas não conhece essa doutrina. E ela é fundamental, ela é fundamental. É ela que nos dá segurança, ela que nos dá certeza da salvação. Tá bom? Então, anote se você tiver alguma dificuldade, peça o nosso material. Tudo que eu estou ensinando aqui, você vai encontrar aqui no módulo 4. São 5 módulos. Deixa eu pedir para vir nessa câmera aqui. Olha aqui, os módulos estão aqui, junto com os DVDs. São 5 módulos para o nosso curso e você vai receber aí na sua casa esse material. Vai ser uma bênção para você, para sua família. Você vai ensinar com clareza a doutrina da salvação. Olha que coisa importante. Mas precisa do material. Não é gastar dinheiro. Eu vou ter que gastar o dinheiro. Não, é investir. Investir na obra de Deus, investir no seu chamado, ser melhor treinado para fazer a obra do Senhor, tá bom? Depois você liga para a gente. Bom, vamos voltar na teoria da vicariedade penal. Então, uma pessoa está condenada à morte, não tem como pagar, e vem uma outra para substituí-la, se oferece. Olha, eu quero pagar a pena desta pessoa, a condenação desta pessoa. Então, vicariedade significa substituição. Então, veja, nós pecamos. A Bíblia diz, Romanos, eu li 13:23, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. E agora, como resolver essa questão? Então, Deus, no seu infinito amor, aí entra João 3,16. Tá vendo? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu unigênito, o seu filho unigênito, ou seja, o único da mesma espécie. O único. Porque as pessoas dizem assim, nós somos todos filhos de Deus, todo mundo é filho de Deus. Bobagem, bobagem, isso é uma mentira, não é verdade. Nós somos criaturas de Deus. Esse é o ponto. Nós somos criaturas de Deus. Deus só tem um filho, só um, legítimo, da mesma espécie, do mesmo gênero, da mesma substância. Só tem um, Jesus Cristo. Olha que interessante. E Jesus Cristo, ele, uma pessoa da Santíssima Trindade, porque nós cremos em um único Deus. Nós vamos estudar a Santíssima Trindade. E nós vamos ver que existem 3 pessoas na Santíssima Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Então, quem foi que morreu na cruz para nos salvar? Foi o Pai? Não. Foi o Espírito Santo? Não. Foi Jesus. Foi o Filho que morreu. Portanto, se Jesus é Deus, o próprio Deus substituiu, pagou o preço da nossa salvação, carregou os nossos pecados. Por isso que ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Mas por que essa expressão? Porque no Antigo Testamento, se você estudar o Antigo Testamento, principalmente o livro de Levíticos, o pecador levava lá para o sacerdote um cordeiro. O que é um cordeiro? É um carneirinho novinho. O cordeiro é um carneirinho novinho, sem mancha, sem defeito. Então ele levava aquele cordeirinho, colocava a mão no cordeirinho e o sacerdote então cortava ali o pescoço do cordeirinho para sair o sangue, derramar o sangue daquele cordeirinho. E a pessoa, uma cena triste, terrível. Ele via aquele animal, o que aquele animal, que culpa aquele animal tinha? Mas era como se fosse uma substituição. Quem deveria morrer era o pecador, mas ali era a sombra do plano que Deus tinha preparado.
para nos salvar. Então, quem deveria ser condenado e ir para a morte? Nós, eu, você que está me assistindo, entenda isso, entenda isso. A senhora que está me assistindo, o senhor, o moço, a moça, analise, faça um exame na sua vida. Você vai ver que nós somos pecadores. Então nós estávamos condenados. Mas Deus fez então o quê? A substituição. Porque o salário do pecado é a morte. E a morte aqui é ficar eternamente longe de Deus, distante de Deus, eternamente. É a condenação eterna, por isso que chama condenação eterna. Mas, como Deus nos ama de tal maneira, e para não ferir a sua santidade, porque Deus é santo, é perfeito. Ele não falou que se pecar morre? Ele não falou? Ele não pode fazer de outra forma. E ele é justo também. A pessoa pratica uma injustiça, vai colher, vai ser condenada. Porque Deus é justo. Deus é justo. Então o que acontece? Para não ferir a sua santidade, nem a sua justiça, Ele mesmo pagou o preço, substituiu a nossa condenação. Por isso que Deus amou o mundo. Deus amou de tal maneira que deu o seu unigênito, o único da mesma espécie, o único da mesma substância, Jesus Cristo. Está vendo? Que morreu por nós. Então, ali na cruz do Calvário, ele cravou ali na cruz os nossos pecados. Foi uma morte terrível, uma coisa terrível. Ele sentiu sobre ele todo o pecado da humanidade, sobre Jesus Cristo. Então, agora, nós, pela fé, o que eu estou falando aqui é pela fé. É loucura para o homem comum, para o homem que não entende as coisas espirituais, isso que eu estou falando é loucura. Mas para você que está sentindo nesse momento a presença do Espírito Santo, aliás, só entende o que eu estou falando quem tem o Espírito Santo. Está vendo a importância do Espírito Santo? É Ele que nos revela. Então, um dia você, pela revelação do Espírito Santo, você foi impactado pela palavra de Deus. E seus olhos espirituais, né, saiu aquela sua cegueira espiritual e você começou a entender. Primeiro, entender que é pecador, que pecou. Ora, se pecou, está condenado. Mas alguém substituiu a sua morte, a sua condenação eterna. E quem? O próprio Deus, porque Jesus é Deus. Mas quem morreu na cruz não foi o Pai, nem o Espírito Santo, foi Jesus, o Filho. Então, o Filho de Deus, Jesus Cristo, que foi gerado pelo Espírito Santo, isso é mistério, é o único que foi gerado de forma diferente, né? Pelo Espírito Santo, né? Ele foi gerado no ventre de Maria, nasceu 100% homem, sem deixar de ser Deus. Olha que doutrina profunda. Então Jesus tem duas diferenças de todo o resto da humanidade. Ele nasceu sem pecado, foi tentado em tudo. Outro dia um aluno me perguntou, mas nessa área Jesus foi tentado, naquela outra área que você pode até imaginar aí, Jesus não, a Bíblia fala que Jesus foi tentado em tudo. Tudo é tudo. É o que você quiser imaginar. Foi tentado em tudo, mas não pecou. Então veja, sem pecado, tentado em tudo e não pecou. E deu sua vida para me salvar, para te salvar, para salvar todos. Todos quem? Os que nele crê. Precisa crer nisso, é pela fé. Então, quando eu creio nisso, eu sou salvo. Salvo pela graça. Não vem de nós isso aí.
para que ninguém se glorie. Olha, eu consegui me salvar, eu consegui resolver o problema. Não, não. Deus é que resolveu o problema da sua, da minha, da nossa salvação, por meio do seu Filho amado, Jesus Cristo. Então, agora sim, reconhecendo isso, que é pecador, e aceitando Jesus como único e suficiente Salvador, nós somos salvos e adotados por Deus. Então passa a ser filho de Deus. Mas não somos da mesma espécie, da mesma substância. Mas nós somos filhos de Deus, por adoção. Olha que interessante, temos os mesmos direitos, porque nós fomos adotados por Deus. Mas por que Deus nos adotou? Porque Ele nos ama. Ele nos ama. Mas por que Ele nos ama? Aí eu não sei. Por que Deus nos ama tanto assim? Não tem explicação teológica. A explicação é que Ele nos ama. Agora, por quê? Aí eu não sei, tá bom? Deixa eu chamar o intervalo. Não sai daí não. Tem mais aula ainda hoje, tá bom?